Olá! Hoje iremos trazer uma parábola que serve para nossas vidas no dia de hoje. A parábola do semeador nos adverte a respeito das circunstâncias e atitudes que podem impedir qualquer pessoa que tenha recebido a semente da mensagem do Evangelho de produzir uma boa colheita. Jesus saiu de casa e foi assentar-se à beira do mar. Uma grande multidão que já conhecia seus ensinamentos e tinha prazer de ouvir a voz suave de Jesus se reuniu. Jesus se assentou em um barco e começou a ensinar muitas coisas à multidão, e uma delas é a parábola do semeador. O semeador semeava as sementes com as próprias mãos. Algumas sementes inevitavelmente caíram à beira do caminho. As aves do céu devoravam as sementes que caíram. O solo em que as sementes caíram era duro, e as sementes não penetravam nele, por isso facilmente serviam de alimento para os pássaros. E Jesus também diz que algumas sementes caíram no meio das pedras. As sementes que caíam entre as pedras brotavam por causa da fina camada de terra, mas pela falta de raízes acabavam definhando no sol. A outra parte das sementes caiu entre os espinhos. As sementes chegaram até crescer, mas foram sufocadas pelos espinhos. Mas as sementes que caíram em boa terra produziram uma generosa colheita, 100, 60 e 30 por 1. Depois de dar esse ensinamento, a multidão que seguia Jesus foi embora. E os discípulos ficaram com uma dúvida cruel, e foram perguntar ao mestre: Mestre, por que o Senhor fala por parábolas? Jesus respondeu: porque vendo não enxergam, e escutando não ouvem, muito menos compreendem. E nele se cumpre a profecia de Isaías que diz: o coração deste povo está petrificado de má vontade, escutam com seus ouvidos mas não querem compreender e se converter para que eu os cure. Jesus deu um verdadeiro sermão, que serve até para os dias de hoje. Jesus disse: porque vendo não enxergam e escutando não ouvem. Parece estranho, não é? Mas o mestre tem seu jeito de ensinar. Vamos agora aplicar essa palavra nos dias de hoje. Quantas igrejas nós temos pelo Brasil afora? Muitas igrejas lotadas, com quase 10.000 pessoas participando do culto. Mas dessas 10.000 pessoas, quantas delas prestam realmente um culto a Deus? O pregador se esforça, estuda, prega, ministra a palavra, e muitos na igreja ouvindo, não ouvem, e vendo não percebem. Quando uma pessoa escuta a mensagem do reino, mas não compreende, vem o maligno e arranca o que foi semeado em seu coração. Essas são as sementes que foram semeadas à beira do caminho. Ainda nesse mesmo culto com 10.000 pessoas, o pregador ainda está ministrando a palavra. E algumas pessoas ouvem a palavra e recebem com alegria e dizem: Jesus, agora eu vou ser fiel até a morte. E logo vêm as lutas e perseguições por causa da palavra e elas desanimam, porque não têm raiz em si mesmo e nem da palavra de Deus. Este terreno é o terreno rochoso. O outro grupo de pessoas no mesmo culto ouvem a mesma palavra, mas quando chegam em casa começam a resolver os problemas da vida, começam a olhar para a sedução do mundo, e rapidamente esquecem da palavra que foi semeada, e a palavra fica infrutífera. Este terreno é o terreno espinhoso. Mas existem pessoas que realmente estão prestando um culto a Deus, são os verdadeiros adoradores. Pessoas que ouvem a palavra, entendem e já colocam em prática. Pode vir as lutas, perseguições, seduções, ele não se abala, e a palavra começa a dar fruto e produzir uma grande colheita. Alguns 100, outros 30 vezes mais do que foi semeado. Com esta mensagem maravilhosa que vem direto do coração de Deus para os nossos corações, eu te pergunto: como está o solo do seu coração? Você ouve a palavra de Deus e pratica? Ou será que as preocupações da vida têm feito você ouvir a palavra, receber com alegria e depois se esquecer?
Ou será que na hora das perseguições por causa da palavra você tem recuado? Faça uma reflexão na mensagem do Mestre que disse: porque vendo não enxergam e escutando não ouvem, e muito menos compreendem, e nele se cumprem a profecia de Isaías que diz: ainda que continuamente esteja ouvindo, jamais compreenderão, e eles sempre estão vendo e nunca perceberam. Mas se o seu coração for uma boa terra, você vai receber a palavra de Deus, e venha o que vier, permanecerá firme, porque a sua casa está firmada na rocha que é Jesus. Você vai colher os frutos das curas, milagres, livramentos, e tantas outras bênçãos que vêm das mãos de Deus. Então pratique a palavra de Deus, deixe a semente cair em boa terra e frutificar. Tenha essa palavra sempre com você, como disse o salmista Davi: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Você vai colher muitos frutos, e frutos bons, e eu vou deixar aqui um versículo para a sua meditação. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Salmos 125. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para receber os próximos vídeos e até a próxima.